Olá, pessoal, e vamos a mais um podcast. Porque pensar dói, mas a alienação dói muito mais. Senhoras e senhores, abril de 1961, os Estados Unidos decidiram que Cuba precisava aprender uma lição. O pecado? Ter feito uma revolução, ter derrubado um cassino colonial disfarçado de país, ter dito não ao United Fruit, à máfia de Meyer Lansky, à CIA e ao quintal imperial americano. Washington organizou uma invasão. Mercenários treinados na Guatemala e na Flórida, exilados da burguesia bastiniana, que tinha perdido seus latifúndios e seus cassinos, financiamento milionário da CIA e a velha receita da liberdade, made in USA. Bombas, sabotagem, propaganda e sangue. A Baía dos Porcos. E foi aí que aconteceu uma tragédia para os Estados Unidos. Eles perderam em 72 horas, humilhados, derrotados, expostos diante do mundo inteiro e nunca perdoaram Cuba por isso, porque o Império aceita tudo, menos ser desmoralizado por uma pequena ilha do Caribe. E hoje, 65 anos depois, a guerra continua, só mudou o uniforme. Antes eram mercenários desembarcando na praia, hoje são sanções bancárias, antes eram fuzis, hoje são apagões, antes era invasão direta, hoje é estrangulamento econômico sistemático. Aqui no podcast Glione, vamos entender essa guerra com toda a teoria que ela exige, com Lenin e Bukharin para entender o imperialismo como sistema, com Rosa Luxemburgo para entender o bloqueio como forma de acumulação primitiva permanente, com Fidel Castro e Che Guevara como teóricos e práticos da resistência anti-imperialista, com Noam Chomsky para documentar o que a mídia corporativa sistematicamente apaga, com Leo Uberman e Paul Swayze, os primeiros marxistas americanos a analisar Cuba em profundidade, com Perry Anderson para entender o que Cuba representa na história do socialismo do século XX, e com os pesquisadores cubanos e latino-americanos que pensaram essa experiência por dentro. Vamos embora. Para entender a Baía dos Porcos, precisamos entender o que Cuba havia feito e que tornava a invasão inevitável aos olhos de Washington. Leo Uberman e Paul Swayze, economistas marxistas americanos que visitavam Cuba em 1960 e publicaram Cuba, Anatomia de uma Revolução, foram os primeiros intelectuais de esquerda a analisar sistematicamente o que estava acontecendo na ilha. Seu diagnóstico era preciso. Cuba havia feito o que nenhum país da América Latina havia conseguido, uma ruptura real com a estrutura econômica colonial. Não apenas uma mudança de governo, transformação das relações de propriedade, reforma agrária que expropriou os latifúndios, incluindo as propriedades da United Fruit Company americana, nacionalização das refinarias de petróleo americanas e britânicas quando se recusaram a processar petróleo soviético, nacionalização dos bancos e das grandes empresas. Isso não era reforma, era revolução. E Lenin, em O Imperialismo, havia mostrado que o capital monopolista americano não toleraria a expropriação de seus ativos e que usaria todo o poder do Estado para recuperá-los. A CIA tinha certeza de que bastaria desembarcar os exilados e a população oprimida se levantaria contra Fidel. Era a fantasia que Marx, no 18 Brumário, identificara como característica do pensamento reacionário, confundir suas próprias ilusões sobre o povo com a realidade do povo. Mas os planejadores da CIA não calcularam que foi a Revolução Cubana que havia criado algo que o poder colonial nunca cria, o sujeito histórico consciente, a milícia popular. Camponês, operário, estudante armado e organizado para defender a transformação que havia mudado sua vida. A invasão foi esmagada em 72 horas. Mais de 1.200 invasores capturados. A maior humilhação imperial do século XX na América Latina. E ali Fidel declarou o caráter socialista da Revolução Cubana. Não foi acidente, foi resposta à agressão imperial, demonstração de que meia medida não sobrevive diante do imperialismo. Che Guevara, em A Guerra de Guerrilha, havia teorizado que a Revolução Latino-Americana precisava de foco guerrilheiro capaz de demonstrar que o regime dominante era vulnerável. A Baía dos Porcos demonstrou o inverso, que a Revolução Socialista, que quando tem base popular real, é mais resistente que qualquer aparelho mercenário que o imperialismo consegue montar. Como invadir não deu certo,
veio o bloqueio, o que a mídia americana chama de embargo, porque embargo soa como medida comercial legítima. Bloqueio é o nome real, porque é guerra econômica total. É impedir que remédios cheguem a hospitais cubanos, é impedir que peças de equipamentos médicos sejam compradas, é impedir que navios que tocam em portos cubanos entrem em portos americanos, o que na prática significaria que nenhuma companhia marítima de grande porte quer o risco. É punir qualquer empresa de qualquer país que negocie com Cuba, o que os americanos chamam de, cinicamente, de sanções secundárias. É bloquear transferências bancárias, cartões de crédito, acesso ao sistema SWIFT, desde 1962, 64 anos. Noam Chomsky, em O que o Tio Sam quer e em inúmeros outros escritos, documentou com precisão que os meios de comunicação corporativos sistematicamente apagam. O bloqueio americano a Cuba é a política do terrorismo econômico mais longa e mais sistemática da história contemporânea. Não é sanção, é tentativa deliberada de produzir colapso econômico e sofrimento humano suficiente para forçar a rendição política. Rosa Luxemburgo, em A Acumulação do Capital, mostrou que o capitalismo precisa constantemente de espaços não capitalistas para resolver a sua tendência à crise, através da incorporação forçada desses espaços ao sistema. Cuba é um espaço que se recusou a ser incorporado, e o bloqueio é a forma pelo qual o capitalismo americano tenta tornar esse espaço de recusa tão curioso que se torne insustentável. Atílio Boron, em A América Latina na Geopolítica do Imperialismo, foi direto. O objetivo do bloqueio nunca foi punir o governo cubano, é fazer o povo cubano pagar por um preço tão alto pela opção socialista que eventualmente se vire contra seu próprio governo. É terrorismo econômico contra uma população civil. E ainda tem comentarista de televisão perguntando por que Cuba tem dificuldades econômicas. É como incendiar uma casa por 60 anos e perguntar por que a sala ainda está quente. O Donald Trump retomou com força máxima a política de asfixiar Cuba e se aprofundou com instrumentos que administrações anteriores haviam hesitado em usar plenamente. Reinscrição de Cuba na lista de estados patrocinadores do terrorismo, sanções sobre navios petrolíferos que transportam combustível à ilha, pressão sobre a Venezuela para reduzir o fornecimento de petróleo, restrições sobre remessas de cubano-americanos às suas famílias na ilha. O resultado foi um colapso energético de proporções dramáticas. Apagões que chegaram a durar mais de 20 horas por dia em várias regiões. Hospitais operando com geradores de emergência. Transporte público paralisado. Produção industrial comprometida. Achille Mbembe, em Necropolítica, mostrou que o poder soberano contemporâneo não se define apenas pela capacidade de matar, mas pela capacidade de gerir a morte lenta de populações que o poder decide quem podem morrer. O bloqueio energético a Cuba é necropolítica aplicada ao socialismo caribenho. Não é invasão que mata de uma vez, isso é estrangulamento que mata lentamente. E depois a CNN e a BBC chegam e dizem: o regime está falindo. Não, quem está atacando é Washington. Marx, em O Capital, mostrou que o capital constante energético é a base sobre a qual toda a atividade produtiva repousa. Destruir o acesso a Cuba à energia é destruir a possibilidade material de que qualquer projeto econômico soberano, independentemente de sua organização social, é a continuação da Baía dos Porcos por outros meios. Clausewitz diria, é a continuação das guerras por outros meios. E aqui chegamos ao ponto central que poucos analistas enunciam com clareza suficiente. Por que tanto ódio de Washington a uma ilha de 11 milhões de pessoas, sem armas nucleares e sem capacidade militar de projeção? Porque Cuba é mau exemplo, ou melhor, um excelente exemplo do que um país pobre pode fazer quando não decide obedecer ao capitalismo. Saúde pública universal, com indicadores que rivalizam com países desenvolvidos, mortalidade infantil menor que a dos Estados Unidos em várias métricas, educação gratuita em todos os níveis, com taxa de alfabetização acima de 99%, formação massiva de médicos. Cuba forma mais médicos por habitante do que qualquer país da América Latina e exporta para países que não têm acesso a cuidados básicos. Solidariedade internacional concreta. A missão médica cubana foi ao Haiti, ao terremoto de 2010, ficou décadas,
foi à África durante a epidemia de ebola, foi ao Brasil com mais médicos, esteve presente em dezenas de países que Washington nunca ajudou materialmente. As vacinas próprias, que durante a pandemia da Covid-19, Cuba desenvolveu 5 vacinas próprias com recursos limitados, quando a maioria dos países do sul global precisou mendigar vacinas ao norte. Léo Huberman e Paul Suisse identificaram em 1960 o que permanece verdadeiro em 2026. Cuba demonstra à sociedade que pode organizar suas prioridades em torno das necessidades humanas básicas, em vez de em torno da taxa de lucro do capital. E isso é insuportável para o sistema que governa o mundo. O Perry Anderson, em Análise sobre o Socialismo do século XX, identificou Cuba como um dos poucos experimentos socialistas que manteve resultados sociais reais, mesmo sob pressão imperial permanente. Precisamente porque construiu base popular genuína que nenhum bloqueio conseguiu destruir completamente. Imagine o horror para Wall Street. Médico tratando o paciente sem transformar sofrimento em dividendo de ação na bolsa. Professor ensinando sem transformar a educação em produto de consumo financiado por dívida estudantil. Pesquisador desenvolvendo vacinas sem precisar de aprovação de um fundo de venture capital. Que modelo perigoso. O jogo mudou. Cuba não está isolada como estava nos anos 1990, quando o colapso soviético produziu o período especial, a crise econômica mais severa da história pós-revolucionária. China e Rússia ampliaram o jogo estratégico. A China avança com projetos de parques solares para reduzir a dependência energética cubana do petróleo importado. Investimentos em infraestrutura de telecomunicações, cooperação na área biotecnológica. Giovanni Arrighi, em Adam Smith em Pequim, mostrou que a ascensão da China reorganiza as possibilidades de desenvolvimento para os países do sul global, não porque a China seja sem contradições, mas porque oferece alternativas às condicionalidades do FMI e do Banco Mundial, sempre que exigiram privatização e austeridade em troca de financiamento. Para Cuba, isso significa que o estrangulamento energético americano encontra uma contrapartida que administrações anteriores não tiveram disponível. Washington tenta sufocar, Pequim responde com painel solar. É quase poético. O imperialismo oferece sanção, a Operação Sul-Sul oferece usina. Mas é aqui que a análise marxista precisa ser honesta. Isso não resolve automaticamente as contradições internas da economia cubana. Bukharin nos lembrou que a dependência de um polo imperial pode ser substituída por dependência de outro polo. A questão não é apenas qual lado que Cuba recebe apoio, é se Cuba consegue construir soberania suficiente e capacidade produtiva interna para não ser perpétua e dependente de nenhum grande irmão. Aqui precisamos de uma honestidade analítica que separa o marxismo da hagiografia. Cuba não é perfeita, nunca pretendeu ser. Tem limitações democráticas que o marxismo deve reconhecer, para não usar como argumento do imperialismo, mas para entender as contradições reais de um processo revolucionário sobre cerco permanente. Rosa Luxemburgo, em A Revolução Russa, formulou a crítica mais poderosa disponível. A democracia socialista não é uma dádiva que se distribui depois da Revolução. É condição da própria vitalidade do processo revolucionário. Quando a pressão imperial força uma revolução a militarizar-se e centralizar-se para sobreviver, ela paga um preço interno em democracia de base que o marxismo honesto deve nomear. Isso não justifica o bloqueio, não justifica a invasão, não justifica o terrorismo econômico, mas exige análise que a esquerda hagiográfica muitas vezes recusa, o que Cuba demonstrou de forma incontestável, porque um país periférico pode construir saúde, educação e dignidade básica mesmo sob cerco imperial permanente, e que soberania é possível, a um preço alto, mas possível, e que não há alternativa do neoliberalismo é mentira, e que essa mentira precisa ser destruída em escala global, inclusive com o exemplo cubano, com todas as suas contradições. Então vamos fechar com a clareza que esse aniversário exige. A Baía dos Porcos não acabou, ela só mudou de método. 65 anos que nos mostraram e que os mercenários falharam e o bloqueio continua desde 1962.
Lenin nos mostrou que o imperialismo não abandona seus objetivos, apenas adapta seus instrumentos quando o método falha. Ele foi ampliado por Trump, aprofundado com sanções energéticas. Rosa Luxemburgo nos mostrou que o capitalismo tenta incorporar à força os espaços que resistem à incorporação voluntária. Cuba resiste há 65 anos. Che Guevara nos mostrou que a consciência revolucionária é força produtiva, que o povo que sabe porque luta é mais resistente do que qualquer exército mercenário. Huberman e Suisse nos mostraram que Cuba demonstrou algo que o capitalismo não aceita demonstrando: uma sociedade que pode organizar suas prioridades em torno das necessidades humanas básicas. Chomsky nos mostrou que o terrorismo econômico americano contra Cuba é sistematicamente ocultado pela mídia que chama de livre. Mbembe nos mostrou que o bloqueio é necropolítica, gestão lenta da morte de uma população para forçar sua rendição política. Boron nos mostrou que o objetivo nunca foi punir o governo cubano, foi fazer o povo pagar alto demais pela opção socialista. Arrighi nos mostrou que a multipolaridade abre janelas de possibilidade que o isolamento da Guerra Fria não oferecia. E Marx nos mostrou, antes de todos, que o capital não tolera o mau exemplo. Cuba é um mau exemplo insuportável, que mostra que um país pobre pode escolher não obedecer. E essa escolha, com todo o seu custo, pode produzir saúde, educação, dignidade que o capitalismo periférico jamais distribuiu gratuitamente a ninguém. A Baía dos Porcos foi derrotada em 72 horas. O bloqueio dura 65 anos. E Cuba continua respondendo a mesma coisa: não. E esse não é insuportável para o império. Porque um pequeno país do Caribe continua lembrando ao mundo inteiro que o rei está nu e que ele pode perder. E como sempre dizemos no podcast Glione, pensar dói, mas a alienação dói muito mais. Até o próximo podcast Glione.